A paz do Senhor, pessoal. Aqui é o professor José Edmilson Júnior. Eu estou iniciando aqui a gravação desse subsídio que eu vou chamar Foco do Professor, tá ok? Para contribuir juntamente com os bons materiais que já temos disponíveis aí na internet. Inclusive vou deixar dois indicados aqui na descrição, de professores que eu sempre assisto para a preparação de aulas. E o objetivo aqui desse acréscimo é que nós possamos construir um material que esteja visando principalmente o foco que o professor pode desenvolver sobre o tema, tá ok? Então temos por objetivo aqui ser um subsídio para instigar no professor um determinado foco sobre o tema, aproveitar de maneira muito importante, né? Aproveitar de uma forma bastante intensiva o tema proposto na EBD para que possamos lançar um olhar sobre um determinado aspecto, né, que será desenvolvido e assim podermos comunicar aos alunos determinado ensinamento, né, trazendo eles então à luz do Evangelho e edificando vidas por meio da palavra. Então estamos iniciando aqui esse trimestre, né, esse trimestre maravilhoso com esta lição Tempo, Bens e Talentos. Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então estamos aí no terceiro trimestre de 2019, passamos aí por lições maravilhosas, né? Inclusive estava até dando uma revisada aqui na lição sobre batalha espiritual, né, que encerramos, né, e depois acerca do tabernáculo, que já até guardei, mas estudamos sobre batalha espiritual, estudamos sobre o tabernáculo e damos continuidade agora com essa abordagem acerca da mordomia cristã e como é importante, né, falarmos acerca de mordomia, principalmente na atualidade, quando temos visto uma distorção terrível do Evangelho com o endeusamento de determinadas lideranças que se colocam como pessoas acima, né, acima das demais, pessoas que querem se colocar como verdadeiros detentores de poder, né, sobre a vida de outros, falando até acerca de cobertura espiritual, ou se colocando como a maior autoridade em libertação, a maior autoridade em evangelismo, o apóstolo das nações e tantas loucuras mais que têm surgido aí no meio cristão evangélico e que tem invadido igrejas e até tem deturpado igrejas que muitas das vezes estavam caminhando de uma forma saudável, mas que acabam se deixando levar por essas loucuras, né, por essas questões absurdas. Por isso que vamos aproveitar aqui esta lição acerca da mordomia cristã, quando nós somos conscientizados acerca do nosso verdadeiro papel dentro da obra cristã, dentro desse chamado que temos recebido da parte do nosso Senhor, para servir e trabalhar a Ele, né, para sermos mordomos fiéis, administrando os bens que Ele nos confiou. Então, somos conscientizados a partir dessa lição do papel que temos a exercer, daquilo que nos foi entregue por parte de Cristo, né? Daquilo para o qual fomos chamados, para distribuir de uma forma justa, de uma forma amorosa, os bens que Deus tem nos comunicado, né? E como encontramos aí, é um grande propósito, um grande chamado para servir, né? Para sermos servos fiéis. E sempre gosto de, inclusive nas aulas, tenho sempre mencionado, como aqueles que são verdadeiramente referência para nós, né, os apóstolos de Cristo, os verdadeiros apóstolos, né, aqueles que pertenceram ao colégio apostólico de fato, que tiveram autoridade, foram usados pelo Espírito Santo para a composição dos textos canônicos, né, como eles se satisfaziam em ser qualificados como rodulos ou escravos, servos de Cristo, mas servos no sentido de escravos. Sendo então Cristo glorificado através dessa atitude, através da vida deles. Como João Batista mesmo, né? Cumprindo sua missão, ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, como essa missão pode ser tão importante para a conscientização da igreja acerca de qual é a sua posição, qual é o seu papel, acerca de curar muitas lideranças dessa loucura, né? Desse endeusamento, desse egocentrismo, né? Desse antropocentrismo que tem que se manifestar dentro de algumas igrejas e que podem ser então restauradas, né? Mesmo que tais lideranças não venham a aceitar, né, correções, não venham se consertar em relação a isso, o povo tem que ser alertado, o povo tem que ser conscientizado acerca disso. E o povo não pode aceitar lideranças que tentem tomar o lugar de Cristo,
Não que tomam de fato porque não podem, mas que tentam tomar o lugar de Cristo. Então, é através dessa conscientização que nós vamos nos livrar desta má colheita, né, de joios que tem despertado no meio no meio do trigo de Cristo, e podemos então municiar com a palavra de Deus essas pessoas para estarem evitando, né, esses desvios, estarem combatendo também essas pessoas que têm se levantado dentro do Evangelho. Então, com isso, a gente traz aqui a questão do foco, né, que o professor pode trazer sobre essa questão fundamental em relação a essa conscientização de qual é o nosso papel, que nós somos servos de Cristo. E aí onde vamos debater a questão do que é mordomia cristã. O foco então sobre mordomia, né? Ser mordomo, ser administrador dos bens de Cristo, é a mordomia cristã, afinal de contas, né? E para desenvolver o tema da mordomia cristã, é interessante irmos às fontes. Então, irmos às fontes, a fonte grega, por exemplo, para o Novo Testamento, né, como é mencionado aqui pelo autor, inclusive comentarista dessa lição maravilhosa. Deixa eu só, para não errar o nome aqui, o Erinaldo Renovato, né, que é, inclusive tem uma vasta formação e é pastor no Rio Grande do Norte, né, então alguém muito capacitado aí para desenvolver esse tema. Então temos aqui a palavra oikonomos do grego, para falar de uma forma importante acerca de mordomia, tá? Então primeiro quero trazer mais um desenvolvimento e quero trazer uma contribuição. O que eu pretendo fazer também nessa abordagem que eu estou fazendo, foco, né, do professor em relação ao tema, é trazer alguns subsídios em relação a alguns textos importantes, algumas obras importantes que podem nos dar uma direção, que podem nos dar também, nos despertar para certos pontos relevantes, né, da abordagem que estamos tratando aqui, que estamos levantando, e assim podemos contribuir com a vida das pessoas através dessas importantes obras. Então eu vou começar aqui, né, falando acerca dessas obras que vão nos auxiliar. Eu vou trazer aqui uma leitura nesse livro, Todas as Parábolas da Bíblia, tá? Então você, professor, professora, é importante você se municiar desses importantes trabalhos, tá ok? Todas as Parábolas da Bíblia, da editora Vida. Editora Vida. Então eu vou aqui para a página 310, dessa obra Todas as Parábolas da Bíblia, e ele vai nos dar aqui um parecer acerca dessa parábola, tá? Então ele vai nos falar de uma forma mais geral acerca dessa parábola. Ele diz, ó: ao mesmo tempo que essa parábola, em sua totalidade, é encontrada somente em Lucas, no Evangelho de Lucas, outras estão inseridas na mesma esfera de ação. Ele cita aqui também Mateus 24 e 25. Jamielson diz que esse trecho apresenta a semente do pensamento que foi mais tarde desenvolvido para ser a parábola das 10 virgens. Então ele faz um relacionamento aqui entre essa parábola e a parábola das 10 virgens. Você tem aqui a questão, o tema da urgência da volta de Cristo, né? Como é necessário estarmos atentos à questão da volta de Cristo e como pessoas têm de fato se encontrado adormecidos em relação ao importante tema da volta de Cristo, no sentido de que entendem que podem estar inventando diversos tipos de estratégias malucas, né, que eles criam, estarem glorificando os seus próprios nomes dentro da igreja, estarem usurpando os bens da igreja em seu bel prazer, né, seu próprio beneficiamento, e pensam que escaparão impunes diante dessas atitudes de irresponsabilidade. Porque nós veremos, inclusive nesta abordagem dessa parábola do mordomo, que há dois pesos aqui de julgamento. Um para aquele que tem plena noção acerca do que está fazendo, tá certo? Ele tem pleno conhecimento e faz isso conscientemente. E outro que não tem tanto conhecimento e age por imperícia, o ignorante. Também é responsabilizado, moralmente responsabilizado, porque deveria saber. Tá ok? Então a punição dele não é tão severa, mas também será punido, porque deveria ter procurado saber. O Senhor lhe proporcionou oportunidades, mas ele foi relapso, ele não procurou se entender corretamente acerca das suas funções, das suas obrigações, e com isso também será punido. Agora não na mesma medida daquele que conhecia e deliberadamente resolveu tomar atitudes que
foram contra a vontade do seu Senhor em benefício próprio, tá certo? Então vemos aqui que a volta de Cristo é um despertamento, é uma conscientização para que esses se consertem antes da volta do seu Senhor. Porque a volta do seu Senhor se dará em um momento que ninguém está esperando. O Senhor virá de surpresa, o Senhor virá como ladrão à noite, como ele mesmo coloca, e apanhará de surpresa estes que estão irresponsavelmente usurpando da igreja, tá certo? Não entregando aquilo que era devido e, além disso, usurpando dos bens da igreja sob o prazer. E aí vemos aí uma primeira conscientização que deve ser feita em relação a isso, né? A expressão o pai de família é idêntica à que é encontrada em Mateus 24, 43 e 44. Aí cita aqui Campbell, diz que Mateus registrou de forma breve essa parábola, à medida que nosso Senhor a transmitiu na profecia do Monte das Oliveiras. Lucas a relata como o nosso Senhor a proferira num período anterior ao seu ministério. A ideia que se destaca nessa parábola, como em outras, é a de estar preparado para a vinda de Cristo, a urgência, né, desse tema. E você vê como algo falando sobre mordomia cristã, alguém pode pensar, né, que não está relacionado, mas ela fala acerca do nosso serviço, ela fala acerca da postura que devemos assumir diante do nosso chamado e como devemos lidar com as questões da Igreja de Cristo. A responsabilidade que devemos ter, o zelo, tá certo? O respeito, a reverência que devemos ter por aquilo que o Senhor nos tem confiado. E uma vez que não agimos de tal forma, seremos então cobrados, seremos responsabilizados ou por aquilo que não fizemos pela omissão, ou por aquilo que fizemos de uma forma incorreta, tá certo? De uma forma errada, equivocada, distorcida. Então está relacionado sim, está também incluído dentro dessa perspectiva. Todos os que são membros da casa da fé, servos um dos outros, servos uns com os outros do mestre. Todos são servos do mestre amado. Mestre com M maiúsculo aqui. Despenseiros dos mistérios da graça, deverão empenhar-se uns aos outros nas coisas do reino divino, e viver e trabalhar em conjunto com o rei. Então, maravilhoso a abordagem aqui de todas as parábolas da Bíblia. Então, seguindo, principalmente a perspectiva do que eu havia lhes falado, acerca dessa conscientização que devemos trazer, acerca do fato de sermos mordomos, tá? Então nós não somos semideuses, como alguns têm pregado, tá? Nós não somos os melhores de todos, tá? Nós não somos o melhor pregador, o melhor evangelista, o apóstolo das nações. Acaba com isso. Esquece toda essa baboseira, porque isso tem levado muitas pessoas à loucura. Isso tem levado muitas pessoas a uma auto-adoração, a uma idolatria, tá ok? Então muitas pessoas, em vez de serem líderes fiéis, como Paulo foi, tá certo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tá ok? Então você é meu imitador na medida de que eu sou imitador de Cristo. Então primeiro eu imito a Cristo. Eu sou servo, eu sou escravo de Cristo. Eu procuro refletir a imagem de Cristo. Então glorificado é Cristo. Ele que é Senhor, Ele que é Deus. Então com isso eu consigo ser um referencial, consigo ser uma ponte para você. Então você pode olhar para mim e ver um servo de Cristo. E assim ser inspirado a também ser um servo de Cristo. O objetivo é Cristo. O centro é Cristo. Nós somos cristocêntricos, tá ok? Então o Senhor seja exaltado e seja glorificado através das nossas vidas. Agora, quando eu cataliso tudo para mim, tá certo? Quando eu sou magnético em relação a mim mesmo, eu trago tudo à minha presença, então eu não sou mais um imitador de Cristo, eu sou um ídolo, tá ok? E aí você começa a ser idolatrado por aqueles que são os seus seguidores. E aí as pessoas querem, tem que ser a sua oração, tem que ser a sua pregação, tem que ser o seu louvor. Se você não tocar na pessoa, ela não crê que será curada, porque tem que ser o seu toque. E assim a sua imagem passa a substituir, né? Pelo menos na mente doentia de algumas pessoas, a sua imagem está substituindo a de Cristo. Claro que totalmente equivocado, mas infelizmente é o que tem se desenvolvido em alguns meios. E aí com isso, para continuar essa questão desse alerta, né, esse foco no mestre acerca dessa denúncia, eu trago também a contribuição aqui do livro Evangélicos
em Crise. Evangélicos em Crise, do pastor, do professor Paulo Romero. Recomendo aí todos os vídeos, todos os textos que o pastor Paulo Romero tenha colocado aí à disposição, tenha acompanhado. E é um grande homem de Deus e tem contribuído grandemente para essa conscientização do meio evangélico. Então o Senhor levantou com certeza para esta conscientização. Então, também não é perfeito, tem suas falhas, você pode inclusive não concordar com algumas coisas dele, mas quem disse que nós temos que seguir Paulo Romero? Nós temos que seguir Cristo. Então isso que é importante desses homens que têm se levantado para servirem a Cristo, que eles não chamam para si e se direcionam para Cristo. Fala, ó, aquilo que tem acontecido aí está errado porque está tentando substituir aquele que é perfeito, que é Cristo. Então apontar para Cristo e não trazer para si. O texto aqui do Evangélicos em Crise, na página 58, tá? Página 58, nós temos aqui acerca do culto à personalidade, um alerta acerca disso, né? E ele vai abordar aqui na situação da igreja. Então, na igreja, que é o tópico, né? Perdoe aí pela tosse. Recuperando ainda de uma gripe. Então ele diz aqui, pastor Paulo Romero, página 58. O culto à personalidade pode ser encontrado também onde menos se deveria, na igreja cristã. É óbvio que não estou insinuando que tal fenômeno aconteça na igreja com a mesma intensidade e impiedade que nas seitas, como nos exemplos citados acima. Ele fala de diversas seitas, Reverendo Moon, fala dos casos de David Koresh, né? Fala de situações em que pessoas de fato foram levadas até a morte, né? Seguindo esses falsos líderes, né? Seguindo esses ídolos. Por outro lado, mesmo com uma intensidade menor e provavelmente sem o perigo de levar ao extermínio de pessoas, ele não deveria ocorrer de modo algum. Então não é porque é de uma forma menos intensa, ou talvez não venha a causar a morte, né, de diversas pessoas, não é por isso que devemos fechar os olhos a essas questões nocivas, porque tem prejudicado principalmente na área espiritual. Então muitas pessoas têm sido cativas, tá certo? Elas não têm encontrado liberdade em Cristo, porque a pretexto de estarem servindo a Cristo, estão na verdade vinculadas, estão amarradas a uma determinada liderança, ou essa personalidade desse líder, ou aquele movimento, aquela igreja que cria diversos tipos de meios pelos quais aquela pessoa fica vítima deles. Então são igrejas que vivem, é uma campanha atrás da outra. Campanha, campanha, campanha. Não sou contra a campanha, é uma estratégia. Só que tem igrejas que a vida normal dela não é a vida de adoração, vida de busca, né, de renúncia, mas é uma vida de campanha. Então vai uma campanha que já anuncia outra campanha. E nessa circularidade de campanhas a pessoa vai se vendo presa, porque se ela quebra uma campanha dessa, a maldição vem sobre a vida dela. E aí vemos que isso não é mordomia cristã. Isso na verdade é usurpação, isso na verdade é engodo, tá? Isso na verdade é se aproveitar da credulidade das pessoas para mantê-las cativas. Esse não está sendo mordomo, tá? Porque ele está sendo usurpador. Ele está fazendo o papel do mercenário, tá? Ele não é pastor. Tá? Que inclusive naquela abordagem Cristo está denunciando essas pessoas. Alguns confundem, dizem que está falando contra o diabo. Na verdade, aquela abordagem onde Cristo fala que o mercenário vem para matar, roubar e destruir. Então ele está falando ali acerca do mercenário. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E aí quando ele fala acerca daquele que não cuida das ovelhas, aquele que abandona as ovelhas, né? Aquele que destrói, ele está falando do mercenário. Então a diferença entre o pastor, que tem um envolvimento com as ovelhas e as defende, com a sua própria vida, né? Se defende até ao sangue, e o mercenário que não tem qualquer interesse sobre a vida delas, mas simplesmente com aquilo que possa obter delas, né? O lucro, o dinheiro. Então o mercenário vive apenas em função daquilo que possa tirar das ovelhas. Então, muitos que se intitulam pastores, pseudo-apóstolos, líderes, gurus, né, espirituais, são simplesmente mercenários que se aproveitam daquilo que possam tirar destas pessoas, da simplicidade delas, né, da credulidade delas, da fidelidade delas a esta pessoa. Né? Eu já tive a oportunidade de
a triste oportunidade de me deparar com a situação de uma pessoa que era cativa, né, de uma liderança. E mesmo que você mostrasse na Bíblia os erros daquela seita na qual ela estava envolvida, ela retrucava que na verdade nós teríamos que ouvir o seu líder, porque o líder dela tinha a interpretação correta sobre a Escritura. Então aquela pessoa era detentora da interpretação oficial. O que ela dissesse é aquilo que a Escritura está dizendo. Ele é o intérprete oficial. E vemos que aquela mente está cativa. O que o líder disser, ele segue. E vemos que não há liberdade em Cristo com isso. Há simplesmente uma prisão, né? Ele não é um oikonomos, esse líder. Ele é um mercenário. Estou ciente também de que todos os citados aqui negarão veementemente tal procedimento e afirmarão que não existe em seus grupos qualquer exaltação ao ser humano, que seu alvo é glorificar apenas a Deus. Lamentavelmente, as práticas de muitos grupos demonstram o contrário. Muitos estão pegando carona no louvor e adoração a Deus, trazendo para si, né? Esse é o caso de Jorge Tadeu, fundador e líder das igrejas Maná em Portugal, e que já esteve várias vezes no Brasil. Ele se autodenomina apóstolo e escreve cartas semanais aos seus pastores com o título de Santo ou São Jorge Tadeu. Você vê a loucura que chegam essas pessoas. Um dos pastores dissidentes garante: hoje a palavra de Jorge Tadeu na igreja Maná é equiparada à palavra de Deus. Aí vemos a equiparação que é promovida aí dentro dessa igreja Maná, semelhante à equiparação que é promovida dentro do Adventismo do sétimo dia em relação aos textos de Ellen G. White. Ellen G. White é tão canônico quanto a Escritura. Ela é a intérprete oficial das Escrituras. Assim as pessoas estão cativos de Ellen G. White. Tá certo? Eles não têm como ser livres, libertados pela Escritura, porque eles são cativos de Ellen G. White. Aquilo que Ellen G. White diz sobre o texto é a verdade. Aquilo que Jorge Tadeu diz sobre o texto é a verdade. E assim vão esses grupos que na verdade estão alimentando a adoração a um líder, né? Então Joseph Smith e por aí vai. As pessoas que estão seguindo não a Cristo, mas a um líder falho, um líder humano, um líder que está usurpando, né? Está tentando se colocar num lugar que pertence somente a Cristo Jesus. O culto à personalidade aparece também na Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo. Tenho verificado pessoalmente que quase todos os pastores da Universal, tanto os que pregam nas igrejas, quanto os que aparecem na televisão, são fiéis imitadores de Macedo. Os mesmos gestos, as mesmas entonações de voz e muitas vezes as mesmas expressões tais como sim ou não, pessoal, é ou não é, pessoal, amém, pessoal. Então fazem questão, parecem robôs, né? Seguem ali a cartilha do jeito que o líder fala, até o defeito, né, da mão do cara, os caras querem imitar, fazer como se estivesse também aquele defeito. Então você vê a tristeza que é, né, esse evangelho deturpado, esse evangelho falsificado, né, como isso é triste, como isso tem prejudicado o povo de Deus e como você tem a oportunidade, você professor, de na sua aula implementar uma denúncia contra essas distorções, implementar uma denúncia contra esses erros e assim tirar, né, do meio da sua igreja na qual você está trabalhando, onde você serve a Deus, você ser um meio pelo qual Deus combata a entrada dessas coisas nocivas dentro da sua igreja, dentro da igreja onde você congrega. Porque o papel do professor é esse, o professor não pode se dar o luxo de ir para uma aula, ficar simplesmente citando, né, coisas complicadas, coisas difíceis, para que as pessoas olhem para ele e o enalteçam, né, porque ele é muito sábio, porque ele é muito entendido, porque ele sabe de coisas difíceis. Tá, isso aí vai chegar um momento que você vai precisar usar um termo técnico, você vai precisar usar algo que vai causar até alguma impressão. Só que mais importante que isso, você tem que se preocupar com a saúde da igreja. Você tem que se preocupar com a saúde do rebanho. E você tem que ser o primeiro, você tem que estar na linha de frente, na infantaria, para que você, num primeiro momento, né, vindo alguém à sua igreja, pregando uma mensagem distorcida, trazendo uma heresia, né, a partir do púlpito. Infelizmente o pastor é pego de surpresa, a liderança é pega de surpresa, alguém que era da confiança de alguém, e é trazido, é lhe dado a oportunidade de pregar, e na sua pregação ele surpreende, às vezes traz uma heresia. Tá ok? Eu não falo assim de erros, errou o nome de um personagem, errou uma data. Não, eu estou falando de distorções sobre a Escritura.
tá certo? Como alguém um dia pregar que Deus se atrasa, tá ok? E aí não há como nós ficarmos calados ante isso, nós deixarmos passar, nós fazemos vista grossa somente para não desagradar A, B ou C, somente para que possamos ser aceitos. Então você tem esse papel, essa é a sua incumbência, de vendo o mal que está sendo trazido para dentro da igreja, você tem o papel, você tem a postura de Jeremias, de fazer a denúncia, tá certo? De alertar o povo, de trazer a verdade na Escritura, a palavra de Deus, tá certo? De comunicar a verdade, de contrastar com esses equívocos, de mostrar onde está o erro, respeitando a todos, com certeza. Você não tem o direito de desrespeitar pessoas, de acabar com pessoas, de perseguir pessoas, não. Mas você tem a obrigação de ser fiel a Cristo em tudo que você faz, inclusive denunciando erros, tá certo? E trazendo aí uma luz acerca de temas importantes. Então, eu vejo, né, aí você tem essa liberdade em Cristo de fazer oração, de buscar inspiração no Espírito Santo de Deus e de ver qual é o direcionamento, mas eu acredito que esse é um direcionamento importante, conscientizar as pessoas, tanto num nível hierárquico superior a você, tá certo? Sendo líderes, sendo inclusive seus líderes mesmo, mas debaixo da autoridade da palavra de Deus, conscientizá-los acerca de qual é o seu papel. De que eles não são semideuses, eles não são vigários de Cristo na terra, tá? Não são substitutos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não se fez substituir por homens. O Senhor, quando subiu aos céus, Ele mandou o seu Espírito. Então o Paráclitos, o Espírito Santo de Deus, está à liderança da igreja e pertence somente a Ele. E é Ele que deve coordenar, é Ele que deve levantar, como Ele apartou a Paulo e a Barnabé para a obra que tinha chamado. E assim o Espírito Santo de Deus permanece na liderança do seu povo, da sua igreja. E ninguém tem o direito de se colocar no lugar. Tá certo? Então são servos, são escravos, são mordomos e como tais administram bens alheios. Administram aquele que não é deles, mas aquilo que tem que ser gerido com responsabilidade e com temor para o bem da igreja. Não para o seu beneficiamento próprio, mas para o bem dos santos, para o bem das santas, para o bem do povo de Deus. Muitas vezes, o fato de ser imitado não é culpa do líder. O fato de ser imitado não é culpa do líder, tá? Muitos de nós gostamos de ter os nossos heróis e ter um modelo a seguir. E até um certo ponto isso é bom, tá certo? Tudo com moderação, né? O apóstolo Paulo até aconselhou: sede meus imitadores, como também sou de Cristo, como eu falei, na medida de que ele é de Cristo. Uma vez que ele para de imitar a Cristo, não é mais útil imitá-lo, mas enquanto ele imita a Cristo, aí ele é referência. O escritor aos Hebreus também admoestou: lembrai-vos de vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Assim somos encorajados a imitar principalmente a fé desses irmãos e não sua entonação de voz ou gestos. Vi muito no tempo da minha juventude, quando estava pensando em começar a pregar, vi muitos jovens que assistiam a vídeos de pregadores famosos, Abílio Santana, Napoleão Falcão, e não somente absorviam desses homens de Deus o cerne da mensagem que estavam pregando. Então, como ele desenvolveu aquele sermão, e você procurar saber o que ele estudou, quanto tempo ele orou, quanto ele se dedicou para construir aquele sermão. E também evitar equívocos. Não, isso aqui não está de acordo, então não preciso imitar, não preciso absorver isso aqui. Então, muitos não se perdem nisso, né? Se perdem nisso. Então, em vez de entender qual o cerne daquela mensagem e construir também uma mensagem, mas que seja aí alimentada pela inspiração do Espírito Santo de Deus e tem então a sua marca autoral, tá certo? Algo peculiar, algo característico que o Espírito Santo de Deus vai promover por meio dele, não, prefere simplesmente ouvir 10, 20, 30 vezes e como papagaios imitar exatamente aquilo que aquele pregador, aquela pregadora falou. E vi muitos desses. Infelizmente muitos desses nem pregam mais. Então, prejuízo que é esse tipo de atitude.
Tenho observado muitos irmãos tornarem-se fãs tão ardorosos dos líderes evangélicos mais conhecidos, que começam a idolatrá-los, passando a imitar-lhes a voz, as expressões peculiares, os mesmos chavões e os gestos. Muitas vezes isso pode revelar o resultado de um crescimento espiritual nada saudável de alguns crentes. Mesmo o reverendo Caio Fábio ou o Dr. Russell Shedd, que estão longe de promover tal comportamento ou buscar tal tipo de reação de seus ouvintes, têm sido cultuados por vários dos que os acompanham ao longo dos anos. Creio que esses homens de Deus ficariam constrangidos se chegassem a constatar tais fatos. É incrível também a pressa com que alguns líderes evangélicos, ministérios e igrejas tratam de explorar a fama de algum astro de futebol ou do mundo artístico. Basta alguém acenar com uma conversão e o novo convertido, se é que houve uma conversão genuína, já está diante de um grande auditório, num ginásio, num estádio ou numa igreja. A pessoa ainda nem conhece o básico da fé cristã, ainda não abandonou por completo a velha vida. Em muitas igrejas isso já nem é mais preciso. Nem teve qualquer crescimento espiritual e já é promovido à posição de pregador e ungido do Senhor. Infelizmente, o que tem acontecido é que logo depois dos testemunhos e de todo o barulho provocado por tal celebridade, surgem fracassos e fatos embaraçosos trazendo vergonha e desonra para o Evangelho. É preciso mais cuidado em relação a tudo isso. E esse cuidado tem que ser despertado. Ele não virá naturalmente. As pessoas não vão de uma hora para outra se conscientizar acerca da importância do que é se colocar no seu lugar. Entender que são servos e que Cristo é Senhor e que somente a Ele cabe a honra e a glória. Não, eles não chegarão a essa conclusão sozinhos. É necessário que alguém os alerte, como os profetas fizeram ao longo de toda a Escritura, chamando a atenção até de reis, tá ok? Então, nem a realeza passava batido do alerta dos profetas que diziam: assim diz o Senhor, e assim traziam muitos reis à consciência, como Natã fez com Davi, por exemplo. Então, dando sequência aqui, aquilo que nós queremos trazer em relação ao subsídio, então temos aqui a palavra oikonomos, que fala acerca de servo, administrador. Então eu gostaria de fazer uma leitura um pouco mais extensa no léxico grego para trazer o sentido dessa palavra. Eu recomendo aqui o léxico de Edward Robinson, tá? Léxico grego do Novo Testamento. Acerca de oikonomos, ele vai nos dizer o seguinte. Na página... Na página 629, o verbete oikonomos, oikos e nemo, um administrador doméstico, capataz, mordomo, alguém que tinha autoridade sobre os servos ou escravos de uma família, para atribuir tarefas e porções, com quem também ficava a administração geral dos negócios de contas, que não eram dele, uma vez que ele era servo ou escravo. Ele cita Lucas 12:42, que é o texto áureo da nossa lição, também 16, 1, 3 e 8 e Gálatas 4:2. Tais pessoas eram elas próprias usualmente escravas, a situação de Lucas 12:42, como ele cita aqui. Assim Eliezer, Gênesis 15:2, 24:2. Assim também José é chamado o oikonomos de Potifar. Então ele exercia tal função. E veja a maneira como ele exerceu, né? De tal maneira ele foi um servo fiel, de tal maneira ele foi fiel ao seu Deus. Então não que ele era fiel, sim, ele foi fiel a Potifar, ele trabalhou bem para Potifar. Mas a motivação dele ser um bom servo a Potifar não estava em Potifar, mas no Deus que ele servia, no Deus a quem ele adorava, no Deus a que seu pai o ensinou a servir. Então, por causa do seu amor a Deus, ele servia a Potifar e serviu bem. E assim Deus esteve com ele e prosperou na vida dele. Então o oikonomos tem que se conscientizar disso, de que ele serve a Deus. Agora ele serve a Deus de que meio? Ele serve a Deus trabalhando, né, servindo, administrando, né, gerindo determinadas situações, determinadas funções. Então é isso que é interessante nos conscientizarmos. Continuando,
Contudo, pessoas livres também parecem ter sido empregadas dessa maneira. Lucas 16, 3 e 4. Aí já é a situação em que cita pessoas livres, né? Não escravos. Os oikonomoi também tinham também alguma incumbência sobre os filhos de uma família, com respeito às questões pecuniárias, diferindo dos epitropoi, ou tutores, de Gálatas 4:2. Ele cita alguns textos aqui de referência, num sentido mais amplo, para alguém que administra um encargo ou ofício público, um administrador, ministro ou agente também. Também um oficial fiscal de uma cidade, também poderia chamar de oikonomos, ou Estado. Um tesoureiro questor, Romanos 16, 23 é a situação. Oikonomos tem poleos. Cita alguns textos, administrador de questões reais, cita Esdras, os apóstolos e outros mestres como mordomos, ministros do Evangelho. Coríntios, 1 Coríntios 4:1, Tito 1:7, 1 Pedro 4:10. Então vemos as situações que são abordadas aqui sobre o oikonomos, mas sempre administrador, gestor, quer seja um escravo, quer seja um servo, né, alguém livre, mas colocado nessa função, e até um administrador de alto nível social, como vimos aqui, ele colocou um gestor até de uma cidade, colocado como um oikonomos, não um escravo, mas um servo da realeza. Só que a situação específica de Lucas 12, que é o texto referido aqui, o texto estudado, segundo esse mordomo infiel, ele fala acerca de escravo. Então ali temos a situação na qual um escravo era um oikonomos, um administrador dos bens do seu senhor, em função dos demais, dos outros servos. Então veja só como é interessante. É um escravo que é gestor, que é administrador dos bens do seu senhor, para o benefício dos outros escravos. Então, esse líder, ele não está acima dos outros. Ele tem que se conscientizar disso e muitas das vezes precisa de um empurrão. O empurrão é esse. Essa é a oportunidade acerca da mordomia cristã. Quando os discípulos brigavam entre si, querendo saber quem é o maior, qual foi a pedagogia de Cristo? Ele pega uma criança, né, e isso é para chocar mesmo, isso é para confrontar mesmo. Ele pega uma criança, coloca no meio deles, esquecendo de toda aquela briga besta entre eles, ele diz: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Então veja, o contraste aqui é, enquanto uns querem saber quem é o maior dentre eles, tá certo? E para tentarem, né, se autopromoverem como maiorais, vão tentar buscar qualidades pessoais, né? E que essas qualidades o qualifiquem então a ser maior do que fulano, do que beltrano, ciclano. E aí Cristo ignora totalmente esses parâmetros, né, colocados por eles, e traz uma criança por meio da situação e coloca ela como o paradigma de todos eles, tem que ser como ela. Aí tem características aí que tem que ser trazidas, né? Vamos falar acerca do quê? Vamos falar acerca da inocência da criança, vamos falar acerca da pureza da criança, acerca da facilidade da criança em perdoar, né? O amor sincero, genuíno, né, pelo seu pai, pela sua mãe, como os discípulos têm que ter pelo seu Senhor, tá certo? Então, a criança aí se torna o paradigma e os discípulos começam a se conscientizar que não há este que é maior do que aquele. Simplesmente, se alguém chega a uma posição muito importante, ele tem que se conscientizar. Ele tem essa posição porque ele é servo dos outros. Quem quiser ser o maior entre vós, seja o vosso servo. Alguns entendem de uma forma negativa essa passagem. Eu entendo de uma forma positiva. De fato, você tem essa, vamos dizer, não queria usar ganância, você tem essa ambição de ser grande, crescer, ser importante, ter destaque, então faça o caminho que Cristo recomendou, seja o servo, sirva, né? Seja útil. Né? As pessoas têm dúvida, estude para sanar as dúvidas delas. As pessoas têm necessidade de cura, busque a Deus para que Ele use você nos dons espirituais, os dons de cura. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, pregue, estude, busque inspiração e Espírito Santo de Deus para pregar de uma forma poderosa. Sirva. E quando você servir, você vai ser o maior diante de Cristo, de Deus, e não diante de si mesmo. Não se autopromovendo com supostos talentos pessoais, né, que não são úteis na obra do Evangelho. Mas são úteis sim, se colocados aos pés de Cristo. Né, a inteligência humilhada aos pés de Cristo se torna então boa serva do seu espírito. Então temos aí a pessoa que pode de fato
ser uma ferramenta útil para a obra de Deus, uma pessoa que serve, tá ok? Como Cristo, que pega a bacia, o pano e lava os pés dos discípulos e dá com isso o exemplo. Eis aqui o exemplo que vocês têm que seguir. É um referencial totalmente diferente das demais lideranças encontradas por aí, das religiões alhures, né? Nós temos aí um líder que, mesmo sendo o maior entre eles, é aquele que lava os pés. Então não é questão de instituir, vamos colocar o lava-pés na igreja agora. Você tem que entender o sentido. Ele sendo o líder, sendo o maior entre eles, é aquele que lava os pés de todos eles. Dando o exemplo, a liderança. Que você quer ser grande no reino de Deus? Sirva. Seja o economos, seja mordomo, administrador, dê a cada um aquilo que lhe é devido. Na administração do reino de Deus, palavra de Deus, cura, amor, oração, compreensão, né? Escute as pessoas, né? Dê conselhos, ore por elas, interceda, administre, reparta aquilo que Deus tem te dado, compartilhe. Porque se você assim não fizer, você está sendo relapso naquilo para o qual o Senhor te chamou. Então temos aí o economos, o servo ou escravo, né, conforme já vimos aí na leitura, né, de Robinson. Aí gostaria também de abordar alguma coisa acerca da autêntica motivação, caminhando já para o final da nossa aula, onde ele fala aqui acerca da autêntica motivação, o 2, a mordomia espiritual do cristão. Então ele vai dizer aqui acerca da mordomia do amor cristão, e ele vai fazer algumas subdivisões. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E acerca de quem é o próximo. Então veja, ele desenvolve isso aqui em cima de uma resposta que Cristo deu a um fariseu. Então o fariseu, testando a Cristo, queria ali saber acerca da essência da lei, é o maior da lei. Cristo cita os 2 pilares. Então ele cita amar a Deus amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. E aí ele vai desenvolver aqui esse tema, né, de uma forma bem específica, bem detalhada. E a única coisa que eu queria comunicar aqui, como um foco, né, que nós podemos trazer acerca disso, é acerca da motivação. Então, qual a motivação? Tudo bem, você pode até dizer que você trabalha muito bem, você prega muito bem, você ensina de uma forma magistral, você tem uma boa formação, conhece o grego, o hebraico, o aramaico, né, e outras línguas mais cuneiforme e por aí vai. Por quê? Pra quê? Certo? Só para ganhar um tapinha nas costas, alguém dizer que você é o cara, você é o tal? Por que você canta? Né? Para você gravar CD e abalar e, né, quebrar tudo, né, como alguns dizem por aí? A motivação. Então, não é somente fazer o que você está fazendo, é saber por que você está fazendo. Porque se você fizer pelas motivações erradas, você não vai conseguir, né? Você não vai chegar ao lugar certo. Então você pode até estar fazendo muito bem, só que se for pelas motivações erradas, você não vai chegar a um bom lugar, que é receber a coroa de Cristo, né? Até o alerta bíblico, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então veja como é importante, né? Temos o porquê de estarmos fazendo o que estamos fazendo. Então veja que se a motivação não for o amor, você está perdendo seu tempo. E Paulo cita isso de uma forma muito maravilhosa, né? Coríntios 13, quando ele fala acerca do amor. Sem o amor, é como um sino que tine, né? E fala acerca de dar o seu corpo, né, para sacrifício, dar todos os seus bens, e nada disso teria nenhum sentido, nada disso faria nenhum sentido, se não fosse pela motivação correta. Então se for por amor, você vai suportar os reveses. Se for por amor, você vai aguentar as críticas. Se for por amor, mesmo que não vale a pena, no sentido utilitarista de ver, no sentido da reciprocidade, que muitas das vezes não vem, do reconhecimento humano que falta. Mas se for por amor a Cristo, vale a pena. Se for por amor a Cristo, você continua. Se for por amor a Cristo, você suporta. Né? Porque é por amor, e é amor a Cristo, não amor ao cargo, não amor à honra, à glória, né? Estar no palco e os outros lá na plateia. Não, é por amor a Cristo. Então você consegue, você continua, você permanece nessa situação e você vai até o fim. Né? Quantos que serviram a Deus e não receberam aplausos, não receberam reconhecimento pessoal, não receberam reconhecimento das pessoas, mas foram recebidos como os heróis. E aí você pode consultar lá em Romanos 11,
os heróis da fé, dos quais o mundo não era digno. Pense se eles não tivessem sido motivados por um amor verdadeiro, por um amor sincero ao seu Deus. Será que eles teriam permanecido? Será que eles teriam continuado? Será que eles teriam passado adiante essa mensagem que chegou até a mim e até você? O que você está fazendo, faça, mas faça por amor a Cristo. Senão você não vai conseguir, você não vai ser premiado com a coroa que vem da parte de Cristo, tá certo? Com o seu galardão. E aí, passando para o ponto 3. Ponto 3, ele vai tratar acerca de diversas mordomias aqui. E aí eu queria só deixar algo claro acerca disso. Ainda a força para o exercício da mordomia, sem crer, tá? Então, falando aqui acerca da mordomia da fé, que ele estava abordando antes. Então, só para deixar aqui esse apontamento. Sem crer, falando acerca de fé, né? Sem crer, não há por que obedecer. Sem crer, não há por que obedecer. Se você tem fé, se você crê, né? Inclusive o autor dos Hebreus diz que sem fé é impossível lhe agradar, porque aquele que crê nele tem que ser, aquele que se aproxima dele tem que crer que ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, de que ele de fato existe e que ele galardoará e que ele trará recompensas. Então, se você não crê, não vai funcionar. Se você não tiver uma fé genuína, se a sua fé ela for direcionada a qualquer pessoa, senão a Cristo, você será fadado ao fracasso. Então, muitas pessoas esperam do líder, muitas pessoas esperam da igreja. E quantas pessoas que eu encontro decepcionadas saem da igreja, abrem uma outra igrejinha, a porta de garagem, compram os bancos de plástico, vai pregar besteira, porque dizem que o líder não reconheceu o seu talento. O líder não reconheceu a sua capacidade. O líder não atendeu as suas, né, expectativas. Ele estava servindo a quem? A Cristo? Ele estava servindo a Deus? Porque se estava servindo a Deus, a igreja dela está boa. Ela está servindo a Cristo, está servindo a Deus, então trabalhe lá. Sirva a Deus lá. Adore a Deus lá. Tá certo? O mundo está aí, é um campo missionário. Vá para a igreja, adore a Deus lá e vá trabalhar no mundo, vá trazer pessoas para a igreja. Agora, se ela quer reconhecimento pessoal e falta muitas das vezes aquilo que ela acha que merece e que ela não recebeu, aí é a situação em que ela se vê motivada a sair de lá e construir um reininho para si. É uma pequena igreja na qual ela vai pregar o que ela quiser, ela vai fazer do jeito que ela quiser, e aí quando vier as primeiras dificuldades, você vê ela muitas das vezes desesperada ou até cedendo aí algum herege que entra lá, que consegue ganhar na conversa, e aí surge uma incubadora de heresia, que é isso que tem sido muitas dessas pequenas igrejas aí de dissidentes. Tem sido grandes incubadoras de heresia. Infelizmente, temos aí, surge uma heresia aí de um falso profeta grande e eles ecoam. Eles vão propagando por aí, eles abraçam e vão propagando. Infelizmente, tem sido resultado aí dessas pessoas que estão buscando glória para si. E quando não encontram, tentam então se autopromover. Então, sem crer, você tem que crer. Cristo é o galardoador, de que vem dele a sua recompensa. Se você crê, você permanece, você continua. Mesmo com todas as dificuldades, você passa por cima. E você vai até o fim. Por quê? Você crê, você tem fé. Sua fé é convicta em Cristo Jesus de que você vai receber da parte dele a tua recompensa. Mesmo que ninguém esteja te vendo, te observando, mesmo que ninguém esteja te valorizando, que na verdade até existe um grande equívoco nisso, que quem tem que te valorizar é Cristo. É Ele que te deu valor. Na cruz do Calvário, te deu o maior valor, que foi o seu sangue, a sua vida. Então ninguém vai te valorizar mais do que Cristo, que te comprou, que te salvou, que te trouxe para a sua presença, que te chamou para o seu serviço. Então, seu valor é esse. Seu valor é o preço do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. É o suficiente para você. A partir daí é trabalhar, servir a Deus, adorar a Deus e partir para a glória. Tá ok? Então temos a questão da obediência, mordomia, né? Ligado à fé. Lembre-se, você não é administrador dos bens. Lembre-se, você é. Lembre-se, você é administrador de bens alheios. Tudo pertence a Cristo. Tudo pertence a Cristo, ao Senhor. É por Ele e para Ele, como diz o apóstolo. E teremos de prestar contas, que é o que o mordomo infiel se esqueceu em determinado momento,
que não ficará impune. Chegará o momento da prestação de contas, e é interessante ele ter um encontro com um professor de escola dominical que está no foco correto e que o conscientiza desta realidade, de que ele vai prestar contas por tudo que ele fizer. Ele vai prestar contas por tudo que ele disser. Ele vai prestar contas por todas as decisões que tomar. Se as decisões foram pautadas no Evangelho, se as decisões visavam a glória de Cristo, tá certo? A consciência de que aquilo não é dele, as pessoas não pertencem a ele, ele não pode pisar nela do jeito que quiser, não pode humilhá-las do jeito que ele quiser. Exortação não é humilhação, exortação é conscientização, tá certo? Em relação à palavra de Deus, quando você confronta a pessoa com a palavra, não a partir do seu ponto de vista pessoal, seu achismo, os seus gostos, tá? Porque não é você que morreu na cruz do Calvário por ela, então ela não tem que se adequar a você. Você e ela tem que se adequar à palavra. Então a palavra de Deus, essa sim, é a medida, tá ok? Essa sim é a medida para mim e para você, a palavra de Deus. Então o líder conscientiza as pessoas pela palavra. E não com piadinhas, nem com indiretas, tá certo? Nem com palavras ofensivas para desmoralizar, para denegrir, ok? Então ela traz à luz da palavra as correções que estão ali, de acordo com o padrão bíblico, o padrão de Deus. Então o líder tem que ter consciência de que ele está cuidando das ovelhas de Cristo. Foi Cristo que deu a vida por elas. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso, para que ele as apresente naquele dia a Cristo Jesus. Falando, Senhor, da melhor maneira que eu pude, que eu não sou perfeito, mas eu cuidei. Estão aqui. Tá ok? Então aqui estão as ovelhas que tu me deste, me confiaste. E aí essa palavra não está direcionada só a pastores, nem só a presbíteros, nem só a presidentes de convenção, nem só a presidentes de igrejas intergalácticas, tá? Isso aqui está direcionado a todos, porque todos são administradores. Você administra só a sua vida, você é um mordomo, você é um administrador. Você tem que cuidar do seu tempo, zelar para que nesse tempo você possa servir a Deus, adorar a Deus, trabalhar, ter um lazer, tá certo? E ter um crescimento espiritual, ter um crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Você tem que gerir, você tem que administrar, você tem que pegar os talentos que Cristo empregou em você e negociar com eles, e angariar mais almas para o Evangelho, para o reino de Deus. Você administra sua família? Muito bem, você tem aí um povo que depende de você, que tem você como referência. Você é a referência onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vida, na sua rua. Você é a referência. Você às vezes não tem consciência disso. Mas um teste que eu aconselho você a não fazer, mas que ele funciona, para você se conscientizar em relação a isso, de que você é referência, é que muitas vezes você pensa que ninguém te vê. Mas comete um pecado para ver se as pessoas não vão dizer, nossa, mas foi o crente, mas foi a crente. E você vai, naquele momento, constatar, nossa, essas pessoas me conheciam. Eu nem imaginava que essas pessoas me conheciam, mas comete um erro para ver se eles não vão te apontar, te acusar. Então eles olham para você. Muitas vezes você não os conhece, mas eles estão vendo a sua atitude. Como Salomão pediu a Deus sabedoria para entrar e sair, né, do meio do seu povo. Então também nós precisamos dessa sabedoria para entrar e sair e não envergonhar o nome de Cristo. A igreja de Cristo tem que se conscientizar disso. A igreja do Senhor tem que se conscientizar disso. De que aquilo que você faz, aquilo que você fala, as suas atitudes, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, ela tem que ser para a glória de Deus. Se for para envergonhar o Evangelho, você tem que mudar, você tem que se conscientizar. E está aqui, ó, essa lição acerca da mordomia. Administra bem as tuas coisas, para que o nome de Cristo seja glorificado através de você. Professor, conscientize a sala, conscientize as pessoas da obrigação que elas têm de glorificar o nome de Cristo na vida delas. De parar de envergonhar o Evangelho, parar de desmoralizar o Evangelho, parar de atrapalhar a Cristo na sua obra. Cristo deu a vida para a salvação de todo mundo, e muitas das vezes aqueles que são chamados por Ele são aqueles mesmos que envergonham o seu nome, com atitudes escandalosas em diversas áreas. Aí ele fala aqui das finanças. O cristão e as riquezas é quando ele conscientiza de que a Bíblia Sagrada não é contra o enriquecimento, é contra o enriquecimento ilícito, é contra o enriquecimento através de jogatinas, é contra o enriquecimento através da usurpação daquilo que é dos outros. É isso que ele é contra, mas não do enriquecimento. Agora, que o teu enriquecimento, se assim for,
Se for da vontade de Deus, você crescer e enriquecer, que seja para a glória de Deus e para a bênção dos demais. Porque as bênçãos de Deus são transbordantes, ou seja, elas nunca são só para você, são para você e para aqueles que estão à sua volta. O cristão é a contribuição, o compromisso que nós temos na obra do Senhor, porque Deus não vai mandar um saco de dinheiro lá do céu. Tá? Então a igreja é nossa. A igreja, a eclesia, é aqueles que são chamados para fora, ou seja, que são chamados de dentro das suas próprias vidas, seus compromissos particulares são chamados para um objetivo em comum, que é servir a Deus, que é participar do reino de Deus. Então a eclesia é dinâmica. A eclesia não é um prédio, a eclesia não é uma construção. A eclesia não é um clube, não é uma organização secreta ou discreta ou aberta. A eclesia é um corpo de pessoas que estão mobilizadas, saem de seus compromissos particulares, estão todas envolvidas, né? Estão todas concatenadas ali em torno de um objetivo geral, um objetivo em comum, que é o reino de Deus. Então só aí que se reúne a eclesia, nesse corpo em movimento, nesse corpo movido por causa desse objetivo em comum, que é o reino de Deus. Temos aí o cristão e a contribuição com a igreja, porque a igreja é do cristão. Então o cristão tem que gerir, o cristão tem que contribuir, o cristão tem que participar e tem que cuidar, zelar pela igreja. Então o cristão é a igreja, ele é a eclesia e tem que zelar pelo templo, digamos assim. Então ele tem um templo, ele tem um local no qual a eclesia se reúne, porque ele não quer tomar chuva, nem quer que o sol queime a sua cabeça, nem quer que o vento leve os papéis embora. Então ele precisa de um local para se reunir, e as pessoas que têm que gerir esse local, inclusive contribuições para sustentar toda a manutenção que é necessária, tá ok? Não para enriquecer pessoas, mas sim para a gestão, para a administração, para o zelo, para o cuidado daquele espaço, também para ampliar, aumentar, né, difundir esse espaço para que mais pessoas possam ter então a oportunidade de se encontrar com Cristo Jesus. Na conclusão diz aqui, ó, somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos vem do Senhor. Mais algumas contribuições que eu quero trazer aqui ainda. É esse livro aqui, Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, guia completo. Tá certo? De Klein Snodgrass. Me perdoe se estou lendo errado aqui o nome dele. Meu inglês é inglês de prezinho, tá ok? Então, Klein Snodgrass, tá ok? Compreendendo todas as parábolas de Jesus, guia completo. Vamos ler aqui na página 569, compreendendo todas as parábolas de Jesus. Veja só. Lucas 12, 33, 42 e 19 e 17 apresentam um paralelo às ideias da parábola e aos seus provérbios adjacentes. Existem várias conexões entre essa parábola e a parábola do filho pródigo. Ambas começam com um certo homem. Então veja aí as características, né, que unificam essas duas. E utilizam diacorpizien, esbanjar, desperdiçar, diacopizien. Tanto o pródigo quanto o mordomo traem a confiança, né? Como essas falsas lideranças têm traído a confiança do Senhor, né? Como esses, eu estou focando aqui principalmente confiança, fazendo esse paralelo com o mordomo, mas como já falei, na abordagem ali, todos são chamados à mordomia porque todos administram. Nem que administrem a própria vida. Então também podem trair a confiança quando não administram corretamente. Não usam bem o seu tempo, não zelam da sua imagem e assim envergonham o nome de Cristo Jesus. Então aplica-se a todos, tá ok? Traem a confiança, usam solilóquio, buscam alívio na hora da crítica e recebem uma resposta inesperada, um perdão que parece injusto. Parábolas tematizadas em devedores são estruturações comuns no discurso de Jesus. Em alguns casos, a dívida é perdoada. Os dois devedores, por exemplo, de Lucas 7, 40 e 48.
E o credor incompassivo, de Mateus 18, 23 e 35. Mas em outros a falta de quitação da dívida, veja aí, a falta de quitação da dívida é motivo de juízo. Por exemplo, os lavradores maus, que usurparam a vinha do Senhor, e por último enviando seu filho, eles o matam, pensando que ficarão então com a vinha, né? Quando então são apanhados de surpresa com o juízo da parte do seu Senhor. Assim, muitos que têm brincado com o reino de Deus também serão apanhados de surpresa, né? Tomara que se conscientizem aí por meio dessa aula. Mateus 21, 33 e 45, Marcos 12, 1 ao 12, Lucas 29, 19. Acerca dos talentos, aquele que enterrou o talento, né? Mateus 25, 14 ao 30. A parábola das minas, também Lucas 19, 11 e 27. O tema das dívidas aparece em Mateus 5, 25, 26 e Lucas 12, 58. A nossa abordagem aqui, né? O perdão às dívidas é mostrado na oração do Senhor, Mateus 6, 12, Lucas 11, 4. Com uma ênfase adicional em Mateus 6, 14 e 15. E a liberação, perdão, arbeces, é a ênfase mostrada em Lucas 4, 18. Dentre os autores dos evangelhos, somente Lucas utiliza oikonomos, mordomo, ou oikonomia, mordomia. E todas as ocorrências desse termo estão nesta parábola, exceto pela ocorrência de oikonomos em 12:42. Em 12:42 também figura ali o termo oikonomos, que já tivemos a oportunidade de ler no léxico de Edward Robinson, né? Então temos a contribuição de compreendendo todas as parábolas de Jesus. Agora eu queria trazer também uma outra contribuição importante aqui no comentário bíblico pentecostal. Comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, editora CPAD. Vamos lá. Comentário bíblico pentecostal, editora CPAD, texto que diz: a terceira parábola acentua a fidelidade durante a ausência do Senhor. Como Pedro frequentemente faz, ele toma a dianteira entre os discípulos. Ele ouve o ensino de Jesus e quer saber se o Salvador disse, quer saber se o que o Salvador disse se aplica somente aos discípulos, os que têm responsabilidade de liderança, ou a todos os ouvintes. Jesus não responde a pergunta diretamente. Ele faz outra pergunta para incentivar Pedro a pensar. Qual é, pois, o mordomo, o oikonomos, fiel e prudente? No versículo 43, o mordomo também é chamado de servo, doulos, escravo. A parábola é uma resposta indireta à pergunta de Pedro, de prover insight sobre o que é ser um bom mordomo e administrador. Então, em vez de ficar direcionada a um determinado público, né, direcionada especificamente à liderança, ela fica aberta. Porque ao Pedro indagar se seria somente a eles ou se seria um público em geral, Cristo, em vez de responder diretamente aquela pergunta, ele propõe a parábola. E a parábola coloca aí a situação do mordomo infiel, né, alertando aí para que sejam então mordomos fiéis. E sendo mordomos fiéis, podemos ver que todos que administram bem os bens dados por Deus a si são então mordomos fiéis, são bons oikonomos. Nem que o sejam da sua própria vida, das suas próprias situações, das suas próprias questões, dos talentos que Deus investiu nele. São bons oikonomos ou podem ser mal oikonomos, né? Sendo então maus administradores, desperdiçando aquilo que Deus lhe deu, envergonhando o Evangelho e sendo por isso punidos quando o Senhor os surpreender na sua vinda, né? No mundo antigo, era dada ao mordomo a responsabilidade de zelar de todas as propriedades enquanto o Senhor estivesse fora, que é a nossa situação, né? O Senhor subiu para a glória, está sentado à destra de Deus, mas voltará. Então voltará, temos aí a abordagem que é dada a abordagem que é dada aí no texto, né, da nossa lição do EBD, é a abordagem que temos dado aqui na Assembleia de Deus, na questão escatológica, a abordagem pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, onde visa aí, a afirmação de que Cristo arrebatará a igreja para si, aqueles que estiverem prontos, usando como exemplo a parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas, e as 5 prudentes tinham azeite, e o azeite, símbolo do Espírito Santo,
tinham o Espírito Santo, estavam atentas à volta do Senhor, ao chamado. Então, quando o Senhor chamar, serão aqueles que despertarão e irão ao seu encontro. Como Paulo diz, serão aqueles que primeiro ressuscitarão os mortos, depois seremos transformados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Um evento descrito de forma muito diversa da parousia, onde o Senhor virá em glória juntamente com os seus, implantar o seu reino milenar na terra. Então temos a situação na qual nós seremos chamados para junto do Senhor. Os que estiverem mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados e ambos se encontrarão com o Senhor. Então temos o alerta, o arrebatamento está às portas. O arrebatamento é a qualquer momento, para que não sejam apanhados de surpresa com a vinda do seu Senhor e estejam administrando mal os bens e sejam então punidos, sendo deixados. Tá ok? No mundo antigo, era dado ao mordomo a responsabilidade de zelar de todas as propriedades enquanto o Senhor estivesse fora. Uma das suas tarefas principais era cuidar que os membros da casa recebessem a partilha de comida. Ele poderia dá-la diária, semanal ou mensalmente. O ponto é que seu trabalho lhe exigia que servisse e não exercesse poder. Que servisse e não exercesse poder. Seu senhor poderia voltar a qualquer momento. Quando o Senhor volta, um mordomo fiel e prudente deve estar desempenhando seus deveres. Jesus louva o servo que serve fielmente na ausência do Senhor. Por sua eficiência, o Senhor recompensará. Versículo 44. Com uma promoção, dando-lhe responsabilidade não só sobre sua casa e servos, mas também sobre todas as suas propriedades. Jesus deixa assim explicar como este tema da promoção se aplica aos discípulos. Certos textos bíblicos indicam que Cristo reinará por um período de tempo sobre a terra depois que ele voltar. Lucas 19, 17, 1 Coríntios 6, 1 ao 3, Apocalipse 21 ao 6. Durante esse tempo ele precisará de assistentes que servirão com ele no seu reino. A recompensa envolve este futuro governo de Cristo, em cujo tempo a fidelidade será recompensada com maiores oportunidades de serviço. Aqueles que servirem bem, aquele que for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então temos uma perspectiva do reino milenar de Cristo, no qual muitos servos que hoje são anônimos serão então colocados em posição de honra, de glória, para resplandecerem a glória de Cristo. Serão então honrados. Essa é uma perspectiva bíblica. Então temos aí, movidos pela fé, e aí temos aquilo que já abordamos, sem fé não há obediência. Se você crê, se você confia no seu Deus, em Cristo Jesus, naquele que te fez essas promessas, naquele que disse que não passará os céus e a terra sem que a sua palavra se cumpra. Se você confia nessa palavra, você vai servir bem. Você vai servir ao Senhor. Não servir a homens, a mulheres, a igrejas, a placas. Você vai servir a Cristo. E servindo a Cristo, você vai ser uma bênção a homens, a mulheres, a igrejas, a denominações. Porque você está servindo a Cristo, esperando dele a tua recompensa. Deus promete recompensar os fiéis, mas o resultado pode ser diferente. O mesmo mordomo pode pensar que levará muito tempo antes de o Senhor chegar. Assim ele se descuida e desenvolve uma falsa sensação de independência. Em vez de cuidar dos servos que estão debaixo dele, ele abusa deles e se entrega a comer e assim bebedar. A volta de seu senhor ocorre em completa surpresa. O Senhor o apanhará em sua loucura e verá sua maldade, e o servo arrogante e infiel será recompensado por seus pecados. É a situação triste na qual Cristo apanhará muitos desses falsos líderes, muitos desses mercenários, muitos desses que têm apenas interesse na lã da ovelha e não na ovelha em si, não em cuidar dela, são apenas mercenários. A nova versão internacional, a NVI, em inglês, expressa a severidade do castigo. Ele o cortará em pedaços, ele dará um lugar com os infiéis. O quadro é de desmembramento e indica que o castigo é mais que mero açoite, envolve execução e morte. Ele compartilhará o mesmo destino com os incrédulos. De acordo com Mateus 24:51, a este servo será designado uma parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja a severidade
do juízo. O mesmo Deus que é amoroso, plenamente misericordioso, também é justo. E aquele que abusar da sua misericórdia, aquele que lidar de uma forma irresponsável com a sua graça, verá então o peso da sua justiça. Tá certo? Então, Deus é plenamente justo também. E será severo na sua punição. Aqueles que abusaram da sua graça verão a severidade da sua punição. E aí, só para fechar aqui o tema em relação a essa severidade da punição, quero trazer aqui um apontamento do comentário histórico-cultural da Bíblia, Novo Testamento, de Craig S. Kinner, Vida Nova, editora Vida Nova. Esse material é fundamental para você ter na sua casa, é fundamental. Vai ser um grande auxílio nas preparações de aula, tá ok? Então, encerrando já nossa abordagem aqui, foco do professor, com essa leitura, veja, comentário histórico-cultural da Bíblia, Novo Testamento, página 252, o 1246 aqui que ele está comentando, que diz o seguinte, só um minuto. Vai nos dizer o seguinte: esse tipo de punição dos gentios, despedaçar o malfeitor, é atestado em outros textos, especialmente em um período anterior. Os ouvintes de Lucas, que certamente se consideravam mais civilizados, teriam ficado horrorizados com esse detalhe. Se for interpretado literalmente, o banimento do servo mau com os infiéis talvez signifique que o escravo é privado de um sepultamento decente, uma pena designada aos que cometiam os piores crimes. Veja comentário de Apocalipse 11:8. Espalhar os membros do cadáver esquartejado da vítima era uma punição adicional, praticada ocasionalmente. Na parábola, contudo, a imagem suscita especialmente a doutrina judaica do inferno, o Gehinnom, né? Veja Geena no glossário, onde seriam lançados os idólatras e outros transgressores, o Gehinnom, conforme Cristo o tipifica, né, na imagem daquele lixão, onde eram queimados restos humanos, carcaças de animais, lixo e constantemente ateado fogo. Então a imagem é: o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eis aí o quadro do inferno, né, que Cristo deixa bem claro para que todos estejam então conscientes. Ninguém vai para lá enganado. Todos estão conscientes acerca das suas responsabilidades. E o inferno não foi feito para nós, mas aqueles que seguem o diabo e seus anjos, né, para os quais foi criado este ambiente de punição, aqueles que se deixarem seduzir pelas suas propostas, acompanharão eles nessa mesma punição. Algumas leis na antiguidade tratavam os escravos como pessoas, outras os consideravam propriedade de seu amo. Embora os senhores pudessem bater nos escravos, assim como em geral aplicavam punições físicas aos próprios filhos, seu interesse econômico demandava que não fizessem com muita frequência ou severidade. O açoitamento severo, a execução e o esquartejamento do cadáver indicam a seriedade do crime. De acordo com a lei, o senhor tinha o poder de vida ou morte sobre seus escravos. Em geral, as execuções eram precedidas de açoitamento. A parábola indica que maior conhecimento implica maior responsabilidade. E aí ele abriu aqui a questão dessa graduação de responsabilidades de acordo com o conhecimento, né? E somente para fechar aqui esse gancho que ele deixa aberto aqui nessa questão da graduação, né, de conhecimento e assim o nível de responsabilização, queria ler aqui para vocês o comentário bíblico de Matthew Henry, editora CPAD, onde ele trata acerca disso. Na página de número 628, ele vai tratar um pouco acerca disso. Veja só. Que agravo seria do pecado e do castigo deles conhecerem suas obrigações e não as terem cumprido? Versículos verifica 47 e 48. E o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites, cairá sob um castigo mais doloroso. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Seu castigo em consideração a isso será suavizado. Aqui parece haver uma alusão à lei, que fazia uma distinção entre os pecados cometidos por ignorância
e os pecados cometidos por presunção. Levítico 5:15 e versículos seguintes, números 15, 29 e 30. Como também a outra lei que dizia respeito ao número de açoites infligidos a um criminoso, que deveria estar de acordo com a natureza do crime, Deuteronômio 25, 2 e 3. Agora, primeiro, a ignorância do nosso dever é uma atenuação do pecado. Aquele que não soube a vontade de seu Senhor, através da indiferença e da negligência, e não tendo tais oportunidades como alguns outros tiveram de vir ao conhecimento dela, e fez coisas dignas de açoite, será castigado, porque poderia ter sabido melhor sua obrigação, mas receberá poucos açoites. Sua ignorância o desculpa em parte, mas não totalmente, porque devido à ignorância os judeus mataram a Cristo. Atos 3:17, 1 Coríntios 2:8. E Cristo pleiteou perdão para eles através desta alegação. Eles não sabem o que fazem. Então, o primeiro ponto aqui, ele fala acerca dessa atenuante da ignorância, né? Devido à impossibilidade de ter conhecido totalmente sua função. Mas isso não o livra moralmente, né, de ser punido, porque poderia ter se esforçado mais, ter se interessado mais e ter sabido melhor quais eram as suas obrigações. Todavia, será atenuado em razão dessa ignorância. O conhecimento de nosso dever é um agravo de nosso pecado. Aquele servo que soube a vontade de seu senhor e, no entanto, fez a sua própria vontade, será castigado com muitos açoites. Deus, de forma justa, infligirá a punição mais rigorosa sobre este por ter abusado dos meios de conhecimento que lhe foram concedidos, dos quais os outros fariam melhor uso, porque uma atitude como essa demonstra um alto grau de intenção de pecar, a intencionalidade que ele manifesta, uma vez que tem pleno conhecimento. Então ele conhece, sabe das suas responsabilidades, conhece a palavra de Deus em profundidade, tá certo? E tudo que faz com plena intenção, pleno conhecimento. É a decisão livre que está tomando. Então estão enquadradas aí essas grandes lideranças que estão usurpando as pessoas por meio da palavra de Deus. Estão manipulando a palavra, estão distorcendo a palavra, estão selecionando trechos da palavra que são interessantes, são úteis para suas manipulações, para arrancar dinheiro do povo, para se auto-enriquecer, se auto-promover, para se colocarem como verdadeiros semideuses. Tá ok? Então temos aí a responsabilização mais grave desses. Todos são responsabilizados, porque a todos é entregue, é confiado da parte do Senhor algo a administrar. Todos são servos, todos são escravos, todos são oikonomos, oikonomoi, tá? Mas alguns oikonomoi serão são de forma mais intensamente responsabilizados em função do seu maior conhecimento, em função das suas maiores oportunidades. Então serão também de uma forma mais intensamente responsabilizados. Então é disso que está tratando. O desprezo contra o conhecimento de um castigo muito mais doloroso, em alto grau de intenção de pecar, e desprezo contra o conhecimento de um castigo muito mais doloroso, então esses serão achados dignos, além dos muitos açoites que as suas próprias consequências lhe infligirão. Filho, lembre-se, aqui está um bom motivo para este acréscimo. Qualquer a quem muito for dado, muito se lhe pedirá, especialmente quando é dado em confiança, pois todos deverão prestar contas. Esses que têm maiores habilidades de pensamento do que os outros, mais conhecimento e aprendizado, mais familiaridade e relações com as escrituras, a eles muito é dado, e a sua prestação de contas estará de acordo com tudo que receberam. E aí temos falado acerca de lideranças, né, das suas distorções, mas cabe aqui, e aqui é uma palavra que eu falo com todo o temor de Deus, mas também com muita responsabilidade, cabe aqui a figura dos professores, do professor e da professora, porque são aqueles a que o Senhor tem confiado a sua palavra, são aqueles que o Senhor tem despertado, aquele que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem inspirado, para terem grandes insights e para terem então estratégias, né, para comunicar, para conhecer, para entender e para transmitir a palavra de Deus. Uma vez que Deus lhe entregou, é sua obrigação
transmitir, comunicar, apontar o erro, combater as heresias, tá certo? Consolar, exortar, fortalecer as pessoas e levá-las a servir a Deus de uma forma melhor. E assim encerramos aqui a nossa contribuição. Como eu já falei no começo da aula, eu vou deixar 2 links aqui de vídeos, né, de videoaulas que acredito que são muito edificantes, são muito importantes aí para nós podermos construir a nossa aula. E oro a Deus pela sua vida, peço que Deus te use poderosamente, que o Espírito Santo de Deus fale através de você a sua igreja, para que a sua igreja possa ser então protegida desses erros, desses desvios, e possa ser edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus, e possa então servir de uma forma melhor, tá certo? Aguardando pelo grande dia da sua vinda, que nós possamos estar servindo a Ele em espírito e em verdade, e sermos achados como bons oikonomai, como bons servos, servindo ao Senhor e o adorando em tudo e glorificando em tudo o seu santo nome. Muito obrigado. Se você gostou, compartilha, dá um like, se inscreve no canal e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.